Boa noite, queridos irmãos da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, aqui de Maricá, nossa querida CF. Um abraço a todos vocês, daí desta maravilhosa casa. Recebam o nosso abraço, pessoal do nosso lar, do Átmos e de todas as casas espíritas de Maricá. Recebam então o nosso carinhoso afeto, nosso abraço e agradecidos estamos à direção da casa pelo convite que nos fizeram e sou muito grato. Espero que façamos um bom estudo e que possamos refletir e tirar proveito daquilo que iremos estudar essa noite. Muito obrigado a todos. Vamos então à nossa leitura de harmonização e à nossa prece inicial. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, por Emmanuel, ele nos traz na lição 60 deste livro: que fazeis de especial? E aí então Jesus faz essa pergunta: que fazeis de especial? Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, e que a justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência física na esfera é abençoada oficina de trabalho. Resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Vamos refletir sobre essa página que nós lemos. Que fazeis? Que fazeis mais do que os outros? Vamos então à nossa oração inicial, nossa prece, para que possamos iniciar os nossos estudos. Gostaria de pedir a todos nesse momento que se desligassem do mundo lá fora, ou até mesmo do seu ambiente onde está a sua casa, qualquer lugar que esteja. Desligue-se. Preste atenção na música de fundo que nós colocamos. Se transporte mentalmente até o salão da CF, onde lá nós recebemos o amparo dos benfeitores. Lá encontraremos então o nosso ambiente a refletirmos. E assim, rogarmos a Deus e agradecermos. Senhor, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, Mestre amigo, nosso irmão de todas as horas, de todas as caminhadas, de todos os passos. Mentores abnegados, nossos mentores espirituais, nossos mentores da casa, todos aqueles bons espíritos que nos acompanham. Somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade da noite
de mais uma vida, de mais uma reencarnação, de contato com essa doutrina, de possibilidade de aprendermos, de possibilidade de crescermos espiritualmente. Assim, Senhor, vamos repetir: o que estamos fazendo nós? O que nós podemos fazer mais? Assim, Senhor, nós te agradecemos imensamente o teu amparo, rogamos a tua bênção para os nossos dias, para os nossos momentos, rogamos as tuas bênçãos para aqueles que estão em dificuldades, aqueles que não puderam chegar até esse momento, que ouvirão depois. Abençoe, Senhor, aqueles que não têm compreensão ainda e que estão perdidos. Abençoe, Senhor, os nossos mentores, as nossas casas espíritas, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta tão necessitado de vós. Abençoai, Senhor, principalmente nesse momento em que passamos por dificuldades, amparai-nos e principalmente aqueles que buscam e trabalham em prol daqueles que estão doentes. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, que os nossos mentores possam nos intuir neste estudo da noite. Que assim seja. Bom, meus amigos, após a nossa leitura e a nossa prece, vamos dar início então ao nosso estudo, como eu falei para vocês. Nós vamos falar hoje de uma eminente figura para nós do Espiritismo, para a política brasileira, para a história nacional e do mundo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Bezerra de Menezes. Às vezes esses vultos espíritas são deixados um pouco de lado, são esquecidos. Não é o caso do Dr. Bezerra de Menezes, mas muitos deles são deixados de falar com frequência. Então nós temos o estudo de hoje desse nosso ilustre médico e espírita, que é o nosso doutor, vamos dizer assim. Mas antes de eu começar, eu queria mostrar para vocês o livro chamado Bezerra de Menezes, o Abolicionista do Império. É um tratado que o Dr. Bezerra de Menezes fez quando era político para a questão da abolição da escravatura no Brasil. É uma apresentação e edição e notas de Paulo Roberto Viola. O Paulo Roberto Viola conseguiu fazer esse livro através de escritos que ele encontrou na Biblioteca do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, que estavam lá jogados num canto, uma parte da história jogada, e ele conseguiu reaver isso aí. Inclusive tem umas gravuras no meio do livro, que são extratos desse trabalho que ele conseguiu encontrar e que retrata da época. Então, é um livro dele mesmo, não é nenhum livro psicografado, não. Mas quando a gente fala em missionário do amor, a gente tem que entender o que é missionário, né? É uma palavra que é muito usada hoje praticamente, mas o que é missionário? O que é apóstolo, né? Então, missionário é todo aquele que vem com uma missão. A gente sabe que no Espiritismo, os missionários são aqueles que estão preparados para isso e reencarnam com a missão de nos alavancar, de nos auxiliar a crescer no nosso crescimento espiritual. Mas sobre missionário do amor, Bezerra de Menezes, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na página 179, no caso da minha edição. Tem uma passagem que Emmanuel coloca assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então, dentro de tudo aquilo que já estava ocorrendo, aquele espírito de Bezerra de Menezes, deveria descer à Terra como Bezerra nessa reencarnação, para regimentar todos aqueles elementos dispersos aqui, ali, acolá, em virtude de crescimento espiritual. Ele passaria aqui na sua reencarnação por uma senda de várias coisas, que vocês vão ver durante o nosso estudo. Não veio somente para ser o espírita, ou o político, ou o médico. Ele veio como missão de agregar, de juntar
arregimentar, consolidar esses elementos dispersos que haviam se perdido, com a força do espírito espiritual, do seu crescimento espiritual que ele tinha então. Nascimento e vida de um missionário. Nascimento e vida. Então, Dr. Bezerra de Menezes, na madrugada de 29 de agosto de 1871, numa pequena localidade, numa fazenda, às margens do Riacho do Sangue, hoje uma cidade chamada Jaguaretama, cerca de 200 quilômetros distante de Fortaleza, lá cravada no interior do estado do Ceará, Nordeste. Ele surge como uma estrela da constelação do Cristo, naquelas terras áridas, difíceis, lá do ano de 1831. Então já se vão aí quase 200 anos da reencarnação desse espírito de luz, e que vinha para a Terra como missionário e exemplificar com seu amor, com a sua beneficência, com a sua caridade para conosco, nos alavancar, nos ensinar e continuar conosco. Então, ele nasce ali numa família de certas posses, né? E recebe o nome então de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, seu pai, família nobre, como eu disse, mas o seu avô e seu pai eram lideranças do movimento de libertação daquela época, libertação do país, conhecido como Federação do Equador. Foi perseguida, a família é obrigada a se deslocar com Bezerra ainda neném, pequeno, para a cidade de Imperatriz, no Rio Grande do Norte, sair do estado. Imagine naquela época, né? Como não era difícil. E esse movimento separatista e revolucionário republicano em Pernambuco e outras províncias do Nordeste era naquela época pouco tempo depois da independência do Brasil. Então, eles queriam melhores condições. Teve a independência, mas continuavam naquela luta, né? Aquela dificuldade toda. Então, eles foram para Imperatriz, no Rio Grande do Norte, e por volta de seus 14 anos, ele pôde voltar à sua terra natal. Então, passou um breve tempo lá. E ele não volta para Riacho do Sangue, ele vai para Fortaleza e vai estudar no Liceu do Ceará, onde seu irmão mais velho já era uma figura muito nobre naquela localidade, naquele colégio. Desde muito pequeno, Dr. Bezerra de Menezes, ele já se revelou um grande espírito amadurecido, determinado, capaz de assumir atitudes e comportamentos que, para sua idade, para sua época, era muito difícil de acontecer. Era bem raro, né? Mas ele, então, já era esse espírito direcionado para isso. Aos 13 anos, ele foi capaz de substituir o seu professor de latim, lecionando para os colegas de classe. Gente, com 13 anos de idade, latim era difícil. Eu lembro que muitas pessoas da antiguidade diziam que as missas eram rezadas em latim e quase ninguém sabia, não conseguia acompanhar por esse motivo, né? Mas vamos continuar. A vida passa, ele se casa por amor, né, com a senhora Maria Cândida Lacerda em 1858, no dia 6 de novembro. Isso aí já foi mais para frente, né, já com 20 e poucos anos. Ela, então, o convence a entrar nas lides políticas, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho. Em 1863, a Dona Maria Cândida Lacerda desencarna. Então, poucos anos, 5 anos depois de casada, ela desencarna de um mal súbito, deixando 2 filhos com Bezerra, que se vê triste e desolado, desamparado, com 2 filhinhos, um de 3 e um de 1 ano de idade. Imagine, né? Tendo que trabalhar, tendo que cuidar de 2 filhos pequenos, sem saber como. Imagine naquela época, né? A paternidade era diferente da de hoje. Então, ele fica um tempinho, por volta de 2 anos, cuidando desses filhos, mas conta com o auxílio da senhora Cândida Augusta de Lacerda Machado, que viria a ser sua cunhada até então. Mas em 1865 ele se casa com ela, porque estavam ali praticamente vivendo junto, em segundas núpcias. Ela então era irmã materna de sua primeira mulher,
e ele teve mais 7 filhos com ela. Já tinha 2 que ela cuidava e ainda teve mais 7 filhos. Então essa foi a vida desse missionário. Médico dos pobres, a gente fala sempre disso, né? Nas palestras, nas páginas, na internet, quando a gente lê, mas pouca gente sabe, né, como foi essa passagem de Dr. Bezerra como médico. Como é que começou, como foi? Foi difícil, foi muito difícil para Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos lá, Faculdade de Medicina. Em 5 de fevereiro de 1851, ele embarca então com destino à corte, ou seja, para o Rio de Janeiro, onde se matricula na Escola de Medicina, com muita dificuldade, com os parcos recursos, apesar da família, né, ser uma família de posses lá no Nordeste, mas ele não tinha como trazer naquela época certa riqueza. Então ele chega ao Rio de Janeiro sozinho, num navio, com 20 anos de idade. Imagine, né? 20 anos de idade, há 200 anos praticamente atrás, 190 anos atrás. Quanto não deveria ser a dificuldade desse ser. Mas, como dissemos, ele já era um espírito, né, propenso e pronto para isso. O seu curso de medicina transcorreu sob os auspícios da dificuldade, porque então, como eu dizia, não tinha como transferir dinheiro para aquela época. Como fazer isso? Chegando a ser até de certa forma da pobreza, na luta pelo dia a dia, pelo pão, pela comida, né, do seu dia a dia. Ele, assim que começou em 1851 a sua escola de medicina, ele ingressou em 1852, em novembro desse ano, como praticante interno do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, e doutorou-se em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, Medicina do Rio de Janeiro, se eu não me engano hoje é a UFRJ, em 1858. Então, médico dos pobres, ele após terminar a faculdade, ele monta um consultório com um colega próximo ao centro do Rio. Ele tinha uma boa clientela, mas quase não tinha dinheiro, quase não rendia essa sociedade. E por quê? Porque poucos pagavam, ele recebia de poucas pessoas. Porque ele já era uma pessoa boa, né? De fraternidade, de caridade para com os mais necessitados. Então ele nunca dizia não para uma pessoa que vinha ali sem dinheiro. Então ele não cobrava. Só que isso acarretou alguns problemas para ele e para o seu sócio. Mas em 1858 ainda, um velho mestre da faculdade, Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, cirurgião-mor do Exército Brasileiro na época, o convida para ser seu assistente cirurgião no Exército. E ele aceita então, né? E ele passa a ser então cirurgião-tenente do Exército. Pela primeira vez, Bezerra de Menezes se viu o nome alongado como o complemento de nome médico dos pobres. Foi então por aí, por essa época, 1858, que ele recebe esse título, né? Vamos dizer assim, esse apelido de médico dos pobres, justamente por isso, que ele não cobrava de quem não tinha condições de pagar. E isso chega a ser até a se arruinar um pouco a sociedade que se é desfeita com o seu sócio e amigo. Mesmo no Exército, né, mesmo lá dedicando o seu trabalho para as Forças Armadas e para o país, ele continuou a se dedicar àqueles que não tinham como pagar. Então, quando ele saía ali do Exército, ia para casa ou para o seu consultório, com grande dificuldade mesmo assim, ele ainda consultava as pessoas e não cobrava. A figura do apóstolo, então a gente vai falar mais sobre o apóstolo depois. E o que vem ser apóstolo? Vamos voltar um pouquinho aqui. Apóstolo, aquele que é mandado em missão. Então, apóstolo, missionário, tem tudo a ver um com o outro, né? E ele então começa a ser chamado ainda de apóstolo, apóstolo dos pobres, o apóstolo Bezerra, e começava então a se esboçar toda essa magnanimidade dele. Aqui também, nesse momento, temos vários casos de conhecimento público do que ele fazia, né? Ele tinha o encargo de médico como verdadeiro sacerdócio. Olha o que ele dizia, eu vou ler na íntegra. O que ele dizia sobre ser médico.
Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode, ou seja, o médico que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem o que pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro médico, esse não é um médico, é um negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos com a sua formatura. Vou repetir esse finalzinho. Não é um médico, é um negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Isso tudo que ele falou. Aquele que deixa, de atender porque está cansado, porque está chovendo, porque chegou tarde, ou que a pessoa não tem como pagar, ou então não tem carro para ir até o morro, E ele ainda continua. Esse, caso médico que faz isso, é um infeliz que manda para outro anjo da caridade, outro médico, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vai e vens da vida. Então ele está dizendo que quando um anjo procura um médico, porque ele trata a pessoa que procura o médico como um anjo, e o médico não atende, passa ele para outro, ou seja, ele vai ter que procurar outro, ele está passando, está mandando para outro essa caridade que veio em forma de anjo encarnado para que ele cuidasse. Então, é por isso que ele leva esse título de médico dos pobres. Vamos passar adiante. Vamos falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, político. Vejam bem, naquela época tinha as diferenças, as dificuldades da política de hoje? Sim, sempre teve. O problema é que hoje está mais exacerbado, não só pela mídia, pelos meios de comunicação, mas talvez pela honradez da maioria das pessoas que se designam a serem políticos. A política não é uma coisa ruim. São os homens que fazem dela ruim, péssima, hoje em dia. Mas o Dr. Bezerra político. Vou falar por datas, para ficar melhor. Em 1869, com 29 anos, é eleito pela primeira vez como vereador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos esquecer que naquela época o Rio de Janeiro concentrava a cidade, o regime político da cidade, do estado e da capital federal. Então ele é eleito pela primeira vez com 29 anos, mas um grande adversário de Dr. Bezerra de Menezes o impede de assumir, alegando que um militar da ativa não poderia ser eleito. Até hoje é assim, Quem quiser, um militar que quiser se candidatar, que tem que abdicar do seu posto, da sua graduação e do seu salário, inclusive. Esse adversário era nada mais, nada menos que o senhor Radoc Lobo, aquele mesmo que leva, uma rua, o nome de uma rua na Tijuca. Bezerra de Menezes, então, decide, depois de algum tempo e conversar muito com a sua esposa, que é contrária, a segunda esposa, que é contrária a isso, porque ela fica preocupada com o dinheiro, como ele cuidar de 7 filhos ou 9 filhos, então ela fica preocupada. Mas ele decide seguir a sua carreira política e se desliga do exército em 1861 para assumir a Câmara. Então, um ano depois que ele ganhou, ele renuncia e assume a Câmara de Vereadores, o seu cargo. Em 1864, uma nova eleição, ele é reeleito de novo para vereador. Em 1866, ele foi eleito deputado, ficando no cargo por um ano com a dissolução do
parlamento naquela época. Quem tiver interesse pode procurar lá, Dissolução do Parlamento em 1866. Em 1873, ele é eleito novamente vereador por mais 2 mandatos no Rio de Janeiro. De 77 a 1885, ele é eleito deputado, que acumulou como vereador e encerrou então a sua carreira em 1885. Então, teve uma época ali que ele acumulou como vereador e deputado federal. Dr. Bezerra de Menezes, na política, ele era um orador de argumentos formidáveis, fortes, rígidos, concretos, né, e que tinha recursos e atitudes definidas e era inflexível também no seu caráter e era um homem indobrável. Então, era um exímio orador perante a política, perante os seus adversários, perante os seus pares na política, o que fez dele também mais à frente, né, um belíssimo orador espírita. Ele era enérgico. Então, às vezes a gente pensa, nossa, uma brandura, uma doçura, sim, mas há o momento de a gente dizer sim, sim, não, não. E o Dr. Bezerra de Menezes era assim. Ele era enérgico, era de atitudes definidas, rígidas, inflexíveis quando era necessário. Então, nada disso denegria a sua condição de espírito em missão aqui no nosso planeta. Mas vamos continuar. O Dr. Bezerra de Menezes não era somente o político, médico, ele é o apóstolo do Espiritismo. Como eu li, apóstolo, aquele que vem em missão, né? Então, em 1875, o conhecido Dr. Joaquim Carlos Travassos, também vocês podem pesquisar na internet, frequentava o primeiro centro espírita com o nome de Grupo Confúcios, que infelizmente durou 3 anos. Aqui no Rio de Janeiro isso. Tem muita coisa na internet e se vocês também na FEB, na página da FEB, se eu não me engano, fala sobre esse primeiro grupo espírita no Rio de Janeiro. Se apressou em levar um exemplar do Livro dos Espíritos ao ilustre deputado Bezerra de Menezes. Então, o deputado já estava quase no final do seu mandato, faltavam alguns anos. O doutor Joaquim Carlos Travassos, ele leva um exemplar, desculpa, passei a tela aqui sem querer. Ele leva um exemplar do Livro dos Espíritos para o doutor Bezerra de Menezes. Veja bem, o doutor Bezerra de Menezes, então se declarava como um católico, né? Ele disse aqui que eu disse para vocês que é o primeiro grupo do Rio de Janeiro, espírita do Rio de Janeiro, porque o primeiro grupo, se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada na internet para ver onde é. Não vou dizer não, vou deixar esse gostinho para vocês procurarem na internet. É bem gostoso a gente estudar dessa maneira. A gente joga a questão e a pessoa vai buscar. É assim que a gente tem que estudar. Então, Bezerra pegou o livro, guardou, claro, passou o dia. Mas quando estava indo para sua casa, pegou o bonde no centro da cidade e, sem distração nenhuma para fazer, né, para ter, durante a viagem, que demorava alguns minutos, né, ou horas, se eu não me engano, ele pega e olha para o livro, abriu o volume, correu os olhos em algumas páginas e disse assim, poxa, né, eu vou ler para vocês aqui. À medida que ele avançava o texto afora, uma perplexidade imensa o invadia. Ele disse assim, ora, todo mundo diz que eu vou ler um livro desse, é coisa do demônio, mas qual que mal há em ler um livro? Então, naquela coisa interior dele, ele já, né, pensava dessa maneira. Por que eu não posso ler um livro? Será que eu vou ser condenado somente por ler um livro? Então ele abre. Então, à medida que ele lia, passava as páginas, mais perplexo ele ficava ainda. E algo então em seu espírito, em seu ser, o invadia de grande emoção. E ele menciona essas palavras num dos livros que existem sobre ele. Lia, mas não encontrava nada que me fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Olha que interessante isso. Ele diz que começou a ler, passar os olhos, ler o livro quase todo,
ali naquele bonde, mas ele diz assim que, à medida que ele ia passando, encontrando, nada daquilo era novo para ele. Mas ele nunca tinha lido, ele nunca tinha visto aquilo. Mas para ele já tinha sido. Já tinha lido, já tinha ouvido. O que é isso? A gente na erraticidade, a gente sempre aprende, a gente tem contato com tudo isso. Ou vocês acham que o Livro dos Espíritos está aqui desde 1857, os outros livros? Lá em cima, será que já não estava mais? Sim, estava, né? Então a gente aprende e traz conosco aquelas reminiscências do mundo espiritual. E a gente sabe que um missionário, então, traz muito mais ainda, né? Mas vamos continuar. Em 1883, fora lançado por Augusto Elias da Silva, um pouquinho de história aí de espiritismo, o reformador periódico mais antigo do Brasil em circulação. Desculpa, eu li aqui sem pontuação, vamos repetir. Em 1883, fora lançado por Augusto Elias da Silva, o Reformador, periódico mais antigo do Brasil ainda em circulação, que é a revista, né, espírita da FEB, editada pela FEB. Então ele está ainda, né, desde 1883, ali continua. Me parece que deu uma paradinha em algum tempo aí, porque foi segregado, foi proibido, mas voltou. O senhor Elias consultava Bezerra de Menezes sempre sobre as melhores diretrizes a tomar e a seguir em defesa dos ideais espíritas. Porque o senhor Elias, ele era impetuoso, ele queria, né, colocar. Então ele consultava o Dr. Bezerra de Menezes para que não pudesse haver erros, né, e não pudesse prejudicar a revista. O médico, então, sempre o aconselhava-o a contrapor-se ao ódio, a praticar o amor, a agir com discrição, paciência e harmonia. Então não ter aquele ímpeto, né, de responder, de maltratar na revista. Então ele já era essa pessoa. Mas em 1884, não tão feliz quanto estava com a revista, o senhor Augusto Elias da Silva, pouca gente sabe disso, funda a Federação Espírita do Brasil, 1884. É ele que faz, juntamente com outros, mas teve a ideia, partiu dele, a fundação da FEB. Vamos continuando. Em 16 de 8 de 1886, já com 55 anos, olha, é interessante, né? Quase a minha idade, então, como era nobre já nessa idade esse espírito, né? Num auditório com cerca de 2.000 pessoas, grande, né? Muita gente, ouviu em silêncio, emocionado, esse auditório ouviu em silêncio, emocionado, atônito para muitos que estavam ali, a palavra de ouro do eminente político, médico e escritor, que proclamava aos quatro cantos, né, a todos, sobre a sua adesão ao espiritismo. Muitos ali deixaram de ser até seu amigo, deixaram de procurá-lo, deixaram de se medicar com ele, justamente por isso. Deixaram de falar, justamente por essa questão. Então, depois disso, em 1885, aliás, ele já tinha deixado de ser político, e em 1886 ele já se declara então como espírita. Claro, depois de uns 2 ou 3 anos já de estar frequentando, né? Então foi aí dessa maneira, para quem assistiu o filme Bezerra de Menezes vai se lembrar daquela pompa, né, que ele é recebido no teatro e depois ele vai e fala aquilo tudo e lê aquilo tudo e se declara adeus ao espiritismo. Mas vamos continuar, senão não vai dar tempo. Ele é um unificador dos espíritas, né? Todo mundo sabe, a gente sempre ouve falar, tem essa frase que está aí nos slides, ó. Solidários, seremos união. Separados um dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Essa é a frase que foi muito utilizada pelo movimento espírita na sua congregação, ou seja, na sua unificação, comandada por Bezerra de Menezes, direto da espiritualidade. Então, principalmente no Rio de Janeiro, a gente teve a honra de participar
com a antiga Federação Espírita do Rio de Janeiro, que ficava em Niterói, a antiga USERJ no Rio, e congregando hoje no CERJ, e que teve o ponto máximo em 2003 na FEB, no Salão Nobre da FEB aqui no Rio de Janeiro. Mas unificador dos espíritas. Em 1889, ano da proclamação da República, Bezerra foi percebido como o único capaz de superar as divisões do movimento espírita dentro da FEB. Então, a gente não se ilude. Temos problemas dentro de nós, do nosso movimento. Tem política, tem outras questões, tem dificuldades muitas. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Mas Dr. Bezerra de Menezes, como um apóstolo, como um missionário, foi indicado, foi concebido a ele a capacidade de superar essas divisões que aconteciam no movimento. Por isso que ele é o unificador, né? Então ele assumiu pela primeira vez por um ano e depois se afastou por um tempo. Ele assumiu a presidência da FEB. A FEB já contava com 5 anos. Em 1889 ele assume, depois em 1890 ele se afasta um pouco, justamente por causa dessas questões difíceis que estavam acontecendo dentro da FEB, com muitas divisões. Aí em 1895, algumas pessoas ligadas a ele e querendo, que tudo se melhorasse ali na FEB e no movimento espírita do Brasil e do Rio de Janeiro, ele é concitado, ele é conclamado a voltar a assumir a presidência da FEB, pois, como diziam todos ali que apoiavam, ele era o único capaz de fazer isso. Então ele vai e começa mais ainda a se aprofundar nessa unificação. E ele fica na segunda presidência da FEB de 1895 até desencarnar por volta de 1900, que nós vamos ver mais à frente. Nesse período ele se aprofunda, as discórdias dentro da instituição, dentro da FEB, ela se aprofunda muito. E ele então tenta fazer com que haja mais união, tenta dissuadir todos aqueles discordantes do movimento espírita de deixarem de fazer assim e se unirem em prol de uma unificação melhor do espiritismo, da doutrina espírita de Allan Kardec, que Allan Kardec nos trouxe. Então ele conseguiu reduzir proporções de dispersões generalizadas, ou seja, grandes dispersões de centros espíritas, até mesmo de federativas que começavam a ser fundadas nos estados. Ele consegue acabar um pouco com essa dispersão, ele consegue unificar um pouco mais. E a questão que ele colocou, que coloca no livro, se ele não conseguiu equacionar os gigantescos problemas com que se deparou, pelo menos evitou que eles alcançassem maior amplitude, o que fez até o início do ano de 1900, quando desencarna. Então, o que o autor do livro quis dizer aqui? Que se não fosse ele, esses problemas gigantescos de discórdias, de separação mesmo do movimento espírita que acontecia ali dentro, se não fosse ele, não estaria bem pior. Então ele não conseguiu fazer tudo, mas ele pelo menos evitou que se alcançasse um mal maior, chegasse a um mal maior isso. Mas olha que interessante, gente. Nós vimos aí o apóstolo, o médico, o unificador dos espíritas, o político, mas vamos descobrir que o doutor Bezerra de Menezes também foi um empresário. Pouquíssima gente sabe disso. Depois, lá no final dos slides, vai ter o nome do livro, se eu não me engano, acho que eu coloquei, desse livro que eu peguei essas questões aqui. É um livro também muito esquecido e quase ninguém lê. Me falha a memória agora o nome, me perdoem. Mas empresário, Dr. Bezerra de Menezes, nossa, será que ele foi empresário? Foi sim, pouca gente sabe disso. Por quê? Porque nós não temos aquele hábito salutar e frequente de estudarmos. Nós não procuramos estudar a fundo alguém ou alguma coisa ou uma doutrina. A gente mal sequer lê a codificação toda. E olha que obras póstumas, a Gênese, as revistas espíritas,
que Kardec editou, né, escreveu, são deixadas de lado, né? Então a gente tem que procurar estudar mais essas questões espíritas para que a gente se aprofunde mais e melhore cada dia mais a nossa condição espiritual. E fazemos com que a nossa doutrina seja colocada mais adiante, né, para muitos outros. Então, o Dr. Bezerra de Menezes é empresário. Em 1870, por volta de 1870, ele foi sócio fundador da Companhia da Estrada de Ferro Macaé Campos. Olha que interessante, gente. Ele fundou, junto com outros sócios, outros amigos, a Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos. Ele era engenheiro? Não, ele era médico, era político, né? Tinha se tornado espírita, mas enfrentou mais essa questão. Isso tudo em prol do desenvolvimento do interior do Brasil, do interior do Rio de Janeiro. Olha que interessante, como um espírito de escola, um missionário vem e abrange várias áreas do legado do ser humano, né? Da nossa história. Então ele se junta a esses amigos e funda essa estrada de ferro, e ele se empenha na construção de uma outra estrada de ferro, a estrada Santo Antônio de Pádua, pretendendo estendê-la até Rio Doce. Rio Doce, essa cidadezinha no interior do estado de, me perdoem, falhou, Espírito Santo. Projeto que não conseguiu concretizar, porque não deu tempo, talvez. Mas em 1873 foi também um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundada por João Batista Viana Drummond, o Barão de Drummond, para empreender a urbanização do bairro. Muita gente também, outra fonte de estudo, muita gente também não sabe por que Vila Isabel, pouquíssimos sabem. Mas Vila Isabel era uma fazenda distante do centro do Rio de Janeiro. Hoje é pertíssimo, né? Mas distante do centro do Rio de Janeiro para quem morava, né? Uma fazenda. Então, era uma fazenda bonita, num vale, né? Tinha ali um rio muito bonito. Então, queriam dar fazer ali nessa fazenda uma grande praça, um grande jardim, com uma alameda muito grande e bonita, de presente para a princesa Isabel, que levasse o seu nome. Então, alguns engenheiros se juntam e convidam, né, o Dr. Bezerra de Menezes para fazer parte como diretor arquitetônico da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel. É justamente aí onde a Boulevard 28 de Setembro é feita, é realizada. Ela ia até mais à frente, ali por onde está o Maracanã hoje, pelo que eu pude estudar e procurei saber, ela se estendia até lá na frente. Mas depois com o Maracanã, né, a realização, a obra do Maracanã foi diminuída. Então hoje ali existe aquela, para quem conhece, a Boulevard 28 de Setembro em Vila Isabel, e que vai terminar justamente na Praça Barão de Drummond, que foi o cara que começou tudo isso. Hoje a praça leva o nome dele, e o bairro chamado Vila Isabel. Interessante, né? Mas em 1875 não para por aí não. Ele foi presidente da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, período em que os trilhos da empresa alcançavam os bairros do Caju e da Tijuca. Ferrocarril eram os bondes no trilho, vamos dizer assim, né? Eram os bondes que eram puxados às vezes por cavalo, depois veio a parte motorizada. Então ele foi presidente dessa companhia durante algum tempo também, a Companhia de São Cristóvão, né? Então esse foi o lado empresário que pouca gente sabe. Vamos pesquisar mais, gente. Procurem na internet, cuidado com os sites que vocês vão encontrar, é claro, mas temos os livros, né? No final vai ter a bibliografia para vocês. Se não tiver, eu prometo que eu passo depois. Mas, e que a gente comentou no início, ele também foi abolicionista. Pouquíssima gente, mas pouquíssimas mesmo, sabem disso. Como eu disse lá no início, o livro que ele escreveu não foi um livro, foi um tratado, né? O Tratado de Abolicionismo do Império, a escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Gente, procurem ver esse livro, procurem encontrá-lo. Eu encontrei num sebo, né? Para vocês verem que quase ninguém quer ler esses livros. E olha que interessante,
como ele coloca, aqui eu grifei no meio dos livros, algumas coisas, entre elas, que ele faz um estudo de como ficariam aquelas crianças do ventre livre. Como é que as crianças ficariam na rua, não teriam escola? Eles cresceriam, seriam escravos de novo, porque não tinham estudo, não sabiam um ofício. Então eles teriam que voltar a ser escravos, porque criança estava livre. Mas e quando ficasse um jovem, um adulto, sem saber o que fazer, ia ser o quê? Escravo. Então o ciclo ia continuar. E continuou muito tempo depois, né? A gente sabe disso. Ah, não assinou ali, acabou. Não, não foi bem assim. Até hoje no interior do Brasil ainda se fazem, né, escravos do dinheiro, vamos dizer assim. Então, ele projeta várias coisas das crianças, das mulheres, as meninas aprenderem um ofício de empregada doméstica, de tear, de costureira, os meninos de tecelãos, de carpinteiros, de mestres de obra e muitas outras coisas. Ele queria que se fundassem escolas, mas a corte e os maiorais sempre não querendo. Mas ele deixou esse tratado, ele fez isso e ficou lá, engavetado, né, na política, infelizmente. No livro tem-se uma passagem que se questiona se ele foi recebido pela princesa Isabel para apresentar esse tratado ou não. Não se sabe se ele chegou a estar com ela, mas sabe-se que ela recebeu isso. E talvez por base nisso, ela já tenha se decidido mais ainda a assinar a lei de abolição da escravatura, né? Então é muito interessante. Ele integrou indiretamente as equipes de trabalho do imperador Dom Pedro II e sua filha Princesa Isabel em missão terrestre de libertar uma raça e sedimentar a pátria do Evangelho. Lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala muito sobre Dom Pedro, Princesa Isabel, fala sobre o Dr. Bezerra de Menezes, justamente espíritos que vieram em congregação juntos ali, próximos, para isso, para libertar aqui, libertar ali, fazer com que o país saísse daquele marasmo, daquele marcando passo, como a gente diz, né, de não saía, não crescia, precisava ter um impulso. E eles eram esses espíritos que vieram para tal coisa. Mas ele publicou esse livro, então, A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém para Tomar e Extingui-la Sem Dano para a Nação, em 1869. É uma obra histórica. Como falei, ficou perdida na Biblioteca Nacional. Foi também um dos precursores da lei do ventre livre, propondo-a bem antes nessa obra. Não foi ele que escreveu a lei do ventre livre, bem entendido, mas ele foi um dos precursores dela. Ou seja, no seu tratado, esse que eu falei, já estava ali algo do ventre livre. Porque se ele queria que os jovens fossem colocados em escolas, já era um preâmbulo. Então se basearam por ali. Mas a sociedade, a alta sociedade, os homens de dinheiro da época não queriam isso. Então foram tirando, né? Como hoje acontece nos projetos. Alguém coloca um projeto bom, mas quem está lá sempre tira um pouquinho, e quem acaba perdendo é o povo, né? Infelizmente já existia isso naquela época. Ele buscou também os caminhos metafísicos e não emocionais para combater a lepra social, como ele chamava, como ele se referia à escravidão. Ele optou por apresentar sua proposta por fundamentos da razão 6 anos antes de optar pelo espiritismo. Olha que interessante. 6 anos antes de ser espírita, ele já apresentou isso. A caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, ao oprimido, né? Ele preocupou em libertar os escravos, não só da escravidão, mas também igualmente propondo a regeneração moral da raça, como eu disse agora, né, na pessoa de seus membros. Sabia ele que as elites dominantes não perdoariam se seus interesses foram contrariados. E foi o que aconteceu em partes, né? Ele lançou esse projeto de amor procurando contornar com argumentos fortes, evidências e exemplos os mais incontidos ímpetos e supostos, chamados altos interesses contrariados. Então era a elite contrariada. Gente, eu li esse livro 2 vezes. É lindo, é gostoso. Rapidamente a gente lê esse livro, porque é muito emocionante ver como ele, com essa questão metafísica, com a razão, ele coloca no papel coisas que
ficaria difícil alguém como nós dizer não. Mas, infelizmente, disseram não para muita coisa dele. Mas aí tem uma outra parte do Dr. Bezerra de Menezes, que muita gente sabe, né? E até já leu sobre isso, que ele era um grande escritor e jornalista, sem mesmo cursar um jornalismo. Mas dentro dessa questão jornalista, por questões políticas, ele teve que usar um sobrenome de Max, porque era espírita. Então, assim como Irmão X e entre outros, tiveram que fazer naquela época. Então, ele escreveu em diversos jornais e periódicos, como O País, que ainda se escrevia com Z, dirigido por Quintino Bocaiúva, né? Aquele mesmo que tem ruas por aí, tem muito lembrado na escola, para quem estudou tempos atrás. A gente aprendia muito sobre esses ícones do nosso país, né? Da nossa história. Ele também trabalhou na Gazeta da Tarde e no Jornal Reformador. Se a gente for buscar lá nos idos de 1800 e pouco, está lá ele escrevendo como encarnado na revista Reformador. Tá? No jornal O País, ele escreveu uma série de estudos, de artigos, intitulados O Espiritismo, estudos filosóficos. Então ele estudava a parte filosófica do Espiritismo, coisa que hoje em dia a gente deixa muito de lado. A gente está muito mais, claro, é necessário, eu sei disso, do Evangelho, da parte evangélica, mas e as outras partes da doutrina espírita? E a científica? E a filosófica? Então ele caiu muito em cima dessa filosófica, mesmo porque naquela época a científica ainda estava engatinhando, né? A parte científica, como fez Kardec também. Ele usava, então, como eu disse, o pseudônimo de Max nessas questões escritas do Espiritismo. Seus artigos marcaram época de ouro na propaganda espírita do Brasil. Ele ajudou muito na divulgação espírita, né? Porque, imagine, saindo naquela época sobre o espiritismo no jornal. Era um feito e tanto. Assim como Caibar Chútil, lá no interior de São Paulo, cidadezinha minúscula, que ninguém chegava lá senão com muita dificuldade de trem ou a cavalo, com dias de viagem, ele conseguiu colocar a doutrina em 14 capítulos numa rádio, colocou no ar ali aqueles tratados espíritas. Caibar Chútil deixou muitos escritos, livros, e nós já falamos algumas vezes em palestras sobre ele, e vamos voltar aqui nesta casa falando qualquer hora sobre ele. Ele colocou muitos artigos na propaganda espírita entre 1886 e 1893, sem interromper. Ficou também conhecido pelo seu grande prestígio com a população como o jornalista elegante. Então, sempre elegante, está vendo a foto aí de gravatinha, né? Sempre elegante, o jornalista elegante. Mas, como tudo é bom, diz o ditado que dura pouco, né? Ele tem que retornar. Chegou o seu momento, chegou aquele momento em que se retorna. Naquela época, né, a vida era curta, a vida encarnada era mais curta que a de hoje, né? Então chega o momento da sua volta ao mundo espiritual. E foi no despertar, né, de 1900. Esse ano raiou, como diz aqui, como a esperança que a humanidade costuma depositar supersticiosamente nos marcos iniciais de cada era. Ou seja, sempre lá no 31 de dezembro, 1º de janeiro, a gente tem aquela superstição, tudo vai dar certo. Isso é esperança, claro, mas muitos fazem desse momento de esperança que nós temos que ter sempre no futuro melhor, fazem da superstição o seu marco maior. Dá 3 pulinhos, entrar em 3 ondas de água, e 7, e colocar uma semente de romã numa moeda de $1, numa nota de $1, e são N coisas que as pessoas fazem para que o ano seja melhor. Mal sabem eles que quem faz um mundo melhor lá na frente somos nós, com os nossos atos agora. Esquecemos um pouco do passado, aprendemos com o passado, mas deixamos para trás, presenciamos o futuro, fazemos o futuro no presente. Então não adianta eu fazer essas crendices se eu não melhorar. Então nós temos que, né, procurar a nossa melhora. Então foi logo nos primeiros dias de janeiro que aquele ano começa a despertar em 1900,
né? Bezerra de Menezes foi acometido no seu leito, na sua cama, de um violento ataque de congestão cerebral, que o prostrou no leito pobre, onde vivia, já viúvo, né? De onde ele jamais sairia e jamais poderia se levantar. Ficou ali, né, durante 3 meses aproximadamente. E no dia 11 de abril de 1900, um dia esplendente de sol e de radiosidade, como diz o autor do livro, naquela mesma casa, na rua 24 de maio, Bezerra de Menezes vivia seus últimos momentos. Eu não sei se é a mesma rua hoje, mas no livro fala que é lá pelos lados do Meier. Acredito que seja a mesma rua de hoje, né? Ele faleceu então às 11 horas e 30 minutos do dia 11 de abril de 1900, sem dor, sem uma contração. E no dia seguinte, seu corpo foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier às 14 horas. O enterro do corpo de Bezerra foi uma apoteose, como muitos, né, que a gente tem notícia por aí, porque ele era muito conhecido, muito amado, principalmente pelos pobres. E olha só, gente de toda a cidade do Rio de Janeiro, dos morros, das favelas, gente humilde, descalça, maltrapilha, os pobres de espíritos, os humildes, que já falava Jesus, se misturavam com outros de melhores posses. Gente rica e poderosa, pertencente ao mundo oficial do governo, entidades culturais, todos choravam como se tivesse se distanciado de um pai querido. Foi amigo, irmão, verdadeiro médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Olha outro apelido de Kardec. Quer ver outro? Já falei, né? Apóstolo do Espiritismo, apóstolo da caridade. Foi o grande missionário e unificador no movimento, como nós já vimos lá atrás. Mas vejam que ele é chamado de Kardec brasileiro, o apóstolo do Espiritismo. Olha que interessante, né? E na noite do 12 de abril, vejam bem, desencarnou dia 11 de abril, foi velado, no dia 12 de tarde foi enterrado, ok? Na noite de 12 de abril, era a noite habitual da sessão na FEB. A mesma FEB que ele presidiu até dias antes, né, meses antes. E era, então, a noite habitual da sessão, né, da FEB aqui no Rio de Janeiro. E tinha reunião mediúnica, ou então tinha algumas passagens. E todos que estavam ali naquela reunião, naquela noite, horas depois do enterro do corpo do Dr. Bezerra de Menezes, todos que estavam ali e participavam puderam receber, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, a palavra querida do espírito do nosso Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, não se assustem quando a gente aprende que o espírito leva um bom tempo na erraticidade, depois que desencarna, para se reencontrar, para aprender, para dar um retorno, né? Para dar um retorno da sua volta ao mundo espiritual, de como foi e tal. Dr. Bezerra de Menezes, me perdoe, me deu um tapa grande aqui no meu microfone. Ele volta algumas horas depois do seu enterro, do seu desenlace, para dar uma comunicação para todos que estavam ali. E pode isso? Claro que pode. Ele era um espírito superior? Ele é um espírito superior, ele tem capacidade, já está de outro planeta, como a gente sabe muito bem que aconteceu isso com ele. Ele pediu a Maria para ficar aqui, foi concedido um tempo para ele ficar conosco. Então ele tinha essa condição. Aí muitos perguntam assim, mas e por que o Chico também tinha e o Chico ainda não deu comunicação? Apesar de alguns médios aí, falastrões pelo interior do Brasil, dizerem que já receberam. Não caiam nessa conversa. E nós vamos saber a hora certa que Chico mandará a sua comunicação. E então, o Chico, na minha opinião pessoal agora, né, não deu a sua comunicação, porque imagine a comunicação do Chico hoje nesse alvoroço de mídia que nós temos. Quantos livros não iam se vender, como já está até acontecendo falaciosamente? Então tudo tem que ser um momento, vai ser um momento em que nós estivermos preparados, tranquilos para receber isso com
com verdadeira fé, né, com entendimento claro sobre tudo isso. Então, vai chegar o momento dele. Mas naquela época, 1900, né, 100 anos atrás, 120 anos atrás, a gente não tinha essa grandiosidade da mídia e se espalhava rápido, da comunicação. Então, aquilo era uma coisa mais fechada, né? Então, ele pôde, sem problema nenhum, de passar essa comunicação. A sua mensagem foi longa e nela, mais uma... Deixa eu ver a hora aqui, que senão eu vou passar, né, gente? Mais uma vez, ele humildemente agradeceu a Deus, a Jesus e à Virgem Santíssima as bênçãos divinas que misericordiamente recebia na pátria espiritual, já lá na pátria. Então ele agradece muito a Deus nessa mensagem. Depois vocês podem pesquisar na internet, nós temos, se colocarem assim, mensagem dada por Bezerra de Menezes 24 horas após o seu falecimento, através da mediunidade de Frederico Pereira da Silva Júnior. Então, para quem está ouvindo, é só voltar a palestra e pegar o nome do nosso irmão, que tem lá na íntegra essa mensagem. É muito longa, não dá para a gente ler. Bom, gente, mas aí ele deixa alguns livros para a gente. Muitas pessoas, muitas mesmo, não sabem que nós temos esses vários livros aí de autoria dele, como encarnado, ok? Então ele deixou como encarnado livros como A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, olha que interessante, parte filosófica. A Loucura sobre o Novo Prisma, não li esse, talvez entre uma questão um pouco científica aí. Os Carneiros de Panurgio, também não consegui encontrar esse livro ainda. Espiritismo, Estudos Filosóficos, já dei uma folheada. Os Mortos que Vivem, não encontrei. A Pérola Negra, também não encontrei. O Evangelho do Futuro, não tenho. Lázaro, o Leproso, já vi alguém que leu, já conversei com pessoas que leram. História de um Sonho, O Bandido, A Casa Assombrada, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la, esse que eu li aqui, que eu já passei para vocês, Sem Dano para a Nação. Então, alguns livros de sua autoria encarnados. Mas tem mais. Livro de sua autoria psicografados, então, através de alguns médios. Olha só como eu sempre bato para algumas pessoas que é uma mensagem de Bezerra de Menezes, autor tal, médium tal. Vejam bem, não que ele fosse uma pessoa vaidosa, orgulhosa, não é longe disso, mas ele sempre passou suas mensagens para alguns médiuns que têm uma certa credibilidade, ou muita credibilidade, né? Claro, eu estou falando uma certa aqui, porque eu não me lembro se tem alguns outros médiuns, mas muita credibilidade. Um Chico, um Divaldo e uma Ivone Pereira. Querem ver? 1973, Bezerra, Chico e você, através do Chico Xavier. Coletânea de mensagens da editora Grupo Espírita... Não lembro agora o nome, desculpa, perdão. Eu tenho esse livro. Apelos Cristãos, também já li, de 1986, também um livro de coletâneas de mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, da União Espírita de Minas Gerais, União Espírita Mineira. Psicografados por Divaldo Pereira Franco, eu não sei se tem outro, me perdoe se alguém souber, né? Depois manda um zap para mim. 1991, Compromissos Iluminativos, é um livro pequenininho, editora Leal, nós temos aqui em casa também coletânea de mensagens dele, muito gostoso esse livro. E Ivone Pereira do Amaral Pereira, me perdoe, né? Sou fã de Dona Ivone. 1955, Nas Telas do Infinito, já li, FEB. A Tragédia de Santa Maria, excelente livro, de 1957. E 1964, Dramas da Obsessão, também um excelente livro, inclusive para se estudar para mediunidade esse livro, né? Então tá aí, alguns livros, meus irmãos, e alguma coisa dessa vida desse livro, desse espírito de escola, e que nos traz, hoje em dia, um grande alento, saber que ele está conosco ainda, né, por um bom tempo, a pedido para Maria, e que ela consentiu, que ela, né, deixou que ele estivesse aqui a nos amparar, a nos auxiliar e a nos impulsionar, porque é um espírito de escola, um espírito iluminado, missionário, e que tem tudo, né, para nos alavancar, se a gente procurar fazer aquilo que ele traz para a gente, aquilo que ele fala, aquilo que ele manda nas mensagens através de Divaldo Pereira Franco.
Então, gente, vamos estudar um pouco mais esses espíritos de escola. Olha quanta coisa eu descobri, né? Eu não sabia que ele era um empresário, né? Ele foi um empresário. Então, são coisas que a gente, quando pega para estudar um livro, fontes seguras, a gente consegue saber muito mais. E se a gente pesquisar, a gente vai encontrar mais alguma coisinha do Dr. Bezerra de Menezes. A gente sempre encontra alguma coisa. Sempre tem ali algo, né, que está guardado, que não apareceu para a gente ainda, como esse livro. Muita gente não sabia que existia, e esse nosso amigo, pesquisando a vida dele, conseguiu encontrar algo que falasse desse tratado, e ele foi pesquisar, procurar. Ele fala no livro, no início, que foi muito difícil, foram meses e meses buscando esse tratado, até que ele conseguiu encontrar, com a ajuda de uma pessoa que foi muito solícita lá na Biblioteca Nacional e que permitiu que ele encontrasse e permitiu que ele pudesse copiar algumas páginas. Não me lembro como ele fala, não sei se ele fala no livro, mas esses livros, quando são deixados muito tempo, ele começa a se esfarelar. Então a biblioteca tem todo um tratado, todo um cuidado, né, com luvas e tudo mais, para recuperar esse livro. Então ele conseguiu isso, no nosso Paulo Roberto Viola, e não sei se esse vídeo é pretensão minha, talvez se chegar até ele possa estar ouvindo. A nossa gratidão e nosso muito obrigado, porque é um livro sensacional, li 2 vezes. Então muito obrigado mesmo por ele ter editado esse livro para a gente aprender um pouco mais. Muita paz a todos, meus irmãos, e vamos, com essa página de fundo, vamos fazer a nossa oração de encerramento de hoje. Vamos, como eu disse no início, vamos nos reportar de novo lá no início, lá no salão da CF, como se a gente tivesse acabado de ouvir uma palestra, a gente se preparando para os passes, depois voltando dos passes, ouvindo essa musiquinha de fundo, e aí a gente, quem sabe, né, se a Georgine, tivesse lá tocando pra gente, a gente nos harmonizando e fazendo a nossa prece de encerramento para irmos para nossos lares, nossas casas. Vamos nos concentrar, meus amigos. Deixe tudo agora nesse momento. Deixe de fazer a comida, deixe de jantar, deixe de comer, fazer o que estiver fazendo. Vamos nos reportar ao salão do CF, então. E assim, Deus nosso Pai, querido Jesus, mestre amigo, irmão de todas as horas, aos nossos abnegados mentores, querido Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua legião de médicos e enfermeiros da área da saúde, querida irmã Sheila, todos, Senhor, todos aqueles guardiões, aqueles espíritos bons que estão sempre ao nosso lado. Nós somos gratos pela noite, pelo estudo, pela intuição que tive, Senhor, pela ajuda. Obrigado, mestre amigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, por estar sempre conosco. Que nas horas mais aflitas, a vós clamamos e recebemos o amparo. Abençoa-nos, Senhor, na noite de hoje. Abençoe a todos aqueles que nos ouviram, aqueles que ainda vão ouvir. Abençoe, Senhor, o nosso planeta tão necessitado de vós, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, o nosso movimento espírita, as igrejas irmãs, todos, Senhor. Abençoai a todos. Abençoai todos aqueles que andam doentes e principalmente aqueles que buscam a cura. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos.